Você precisa entender, Sandro, contudo, que a continuidade de desejos homossexuais depois de uma legítima conversão não significa necessariamente uma derrota, nem que Deus falhou com você. Uma pessoa que se converte e que era homossexual, depois de convertida, ela ainda pode sentir atração por pessoas do mesmo sexo? Sim. Isso quer dizer que ela não é crente? Não. Quer dizer que a conversão, ela é apenas o começo de um processo que pode durar a vida toda, de luta e de conflito, e que a gente precisa entender isso. Acho, Sandro, que você está esquecendo um ponto básico da doutrina cristã, que é a diferença entre pecado e tentação. Isso aqui é importante a gente lembrar. Tem uma diferença entre pecado e tentação. A atração por pessoas do mesmo sexo é diferente da prática de relações sexuais com elas. A atração é uma tentação. A prática é pecado. Tentação e pecado são duas coisas diferentes, Sandro. Eu tenho um coração corrompido pelo pecado. A minha natureza é pecaminosa, mesmo que eu tenha sido justificado pela fé em Cristo, sermão de hoje de manhã, e que tenha o Espírito Santo morando em mim. Diariamente, do meu coração corrompido, procedem desejos, intenções, reações e pensamentos carnais e pecaminosos. Associado a isso, há as tentações externas trazidas pelo mundo, pelas pessoas e por Satanás. Eu penso que essa distinção é muito importante. Tem muito crente que sofre porque é tentado. Sim, é claro, não é bom ser tentado. No sentido de que não é agradável, não é confortável você ficar com aqueles pensamentos vindo na cabeça. Não é. Mas enquanto você está dizendo não para esses pensamentos, enquanto você está resistindo a esses desejos, não houve pecado. O que existe é luta. É um conflito entre a carne e o espírito e a carne. Há um conflito, mas o conflito em si não é pecado. O pecado é quando você cede. É quando você concorda, quando você aceita praticar. Então, esse é um conflito que pessoas com desejos homossexuais enfrentam. Eu tenho aconselhado algumas dessas pessoas, que são crentes, e elas se sentem muito culpadas porque elas sentem a atração. E eu procuro sempre dizer para elas, mas você está praticando, você estimula esses desejos, você gosta desses desejos e acaba de alguma forma caindo na prática disso? Ele diz, não, pastor, de jeito nenhum, eu luto contra isso. Ele diz, bom, então por enquanto isso aqui não é pecado, isso é luta, isso é conflito, faz parte da santificação. Aí eu continuo na carta. Diariamente, homens cristãos casados, heterossexuais, se sentem tentados a olhar uma segunda vez para mulheres que não são sua esposa e são tentados a imaginar e desejar ter relações com essas mulheres. Todavia, ser tentado fazer isso não é a mesma coisa de fantasiar estas relações ou ter estas relações na prática. Diariamente, cristãos verdadeiros reprimem esses desejos, dizem não a esses pensamentos e evitam dar a segunda olhada. Pensam na esposa, nos filhos e particularmente em Deus que odeia e abomina o adultério e no Senhor Jesus que morreu exatamente por causa desses pecados. Cada dia em que resistem a esses impulsos e vontades é um dia de vitória e de libertação. O que eu disse aqui para o Sandro, e aqui é outro ponto extremamente importante, é que nós não podemos esquecer que o homossexualismo é um pecado como outros. Por exemplo, o adultério, a prostituição, a fornicação. Toda vez que a Bíblia lista o homossexualismo como pecado, nunca é isolado, sempre numa lista onde tem outros. Em 1 Coríntios 6, por exemplo, Paulo diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem.
Nem adúlteros, nem assassinos, nem ladrões, nem sodomitas, nem efeminados, nem mentirosos herdarão o reino de Deus. Então você vê que aparece numa lista de outros pecados, não é o pecado maior do mundo. Então, por comparação e por analogia, pelo paralelo, a luta que um homossexual convertido enfrenta de controlar o seu desejo é igual à luta de um homem heterossexual, solteiro ou casado, que também é tentado, só que com pessoas do sexo diferente, mas a tentação vem do mesmo jeito. E da mesma forma que um heterossexual, ele tem que lutar depois de convertido, para não cair naquilo que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela, o homossexual também. Então, nós, nesse ponto, somos todos farinha no mesmo saco, né? Ou todo mundo calça 40, por assim dizer.